Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, peço a vocês para me acompanhar até o final. Vídeo recheado aí de notícias e com as nossas opiniões sobre os assuntos aí do Vasco da Gama. E eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E meus amigos, neste vídeo a gente vai falar aí sobre a preparação do Vasco da Gama. O Vasco se reapresentou hoje no CT Moacir Barbosa. Tivemos novidades aí no que tangencia a situação do jogador Andrei Santos, uma renovação de contrato aí muito complicado de acontecer. Vamos falar aqui sobre a chegada de reforços, né? 777 Partners e Mário Coelho, chegada aí de reforços aí. Hoje a gente teve um jogador de peso, jogador de seleção, que vai ser de repente anunciado aí. A gente vai falar o nome dele. E vamos falar aqui sobre o Levenciano. O Levenciano concedeu uma entrevista lá no Fala Vascaíno, canal do Aquiles. Se inscrevam lá. E ele soltou o verbo, foi sincero, e a gente vai falar muito sobre esses assuntos. Bem, meus amigos, primeiramente, situação aí do Vasco da Gama dentro de campo. Hoje, dia de reapresentação no CT Moacir Barbosa, o Vasco da Gama aí com um alerta ligado. O Vasco não vence há 2 jogos e tem uma pedreira pela frente. Criciúma que está aí brigando aí pelo G4. Se vencer e o Grêmio tropeçar, será aí o 4º colocado. Então uma decisão lá no Heriberto Rios. E a torcida do Criciúma aí comprando todos os ingressos, empolgada para esse jogo aí. E meus amigos, o Vasco cheio de problema e o técnico Maurício Souza cheio de dor de cabeça. Maurício Souza aí que está testando uma formação com 3 zagueiros, isso mesmo. E é o seguinte, ele ainda não definiu quem é que vai jogar, porque ele está aguardando aí a situação dos jogadores aí, Nenê, Anderson Conceição e Gabriel Dias, para ver quem tem condições de atuar, se jogadores aí estão lesionados. E é o seguinte, meus amigos, a gente ainda tem mais 2 desfalques aí, esses confirmados porque foram suspensos, Edmar e Gabriel Peck. Então, de repente, o Riquelme entrando, e também, se o Nenê não tiver condição de jogar, aí no lugar do Gabriel Peck, o Palácio continuaria como titular. A gente deve ter aí o Eric jogando. Então, vamos aguardar para ver a situação do Vasco. Preocupa sim, embora o Vasco esteja na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, porque os 5 próximos jogos do Vasco da Gama, 3 são fora aí de São Januário. Bom, situação aí do volante Andrei Santos, capitão aí da seleção sub-20 brasileira e titularíssimo do Vasco da Gama. Hoje, pela parte da manhã, a gente tomou conhecimento, falei isso aqui no nosso vídeo, que o Barcelona fez uma oferta que é praticamente irrecusável. 10 milhões de euros aí que o Barcelona ofereceu. Meu amigo, são 55 milhões de reais aí, certo? Acho pouco, mas essa diretoria e principalmente a 777 Partners, que vai pegar essa grana de lambuja aí, bom, vamos ver como é que vai ficar. Só que hoje, agora na parte da tarde, a gente teve uma novidade, que a gente tomou conhecimento, a gente ficou mais preocupado com essa situação, porque segundo o site Jogada 10, Jorge Salgado vai tratar pessoalmente dessa negociação. Ah, meu amigo, olha, se depender do Jorge Salgado,
O Andrei vai embora porque o empresário já disse que só aceita negociar aí com a 777 Partners. Nunca vi isso. Diretoria sem credibilidade nenhuma. Sobre a situação aí de reforços aí. Hoje eu vi o meu amigo Mário Coelho colocando lá no canal dele, né? Que são 6 reforços aí. Jogadores emblemáticos que vão chegar. Um deles, o Vasco fez uma proposta aí com o aval da 777 Partners, né? O Vasco teria sondado esse grande jogador Igor Jesus, que joga lá no mundo árabe, certo? É o tipo de jogador que vai chegar para vestir a camisa do Vasco da Gama aí nos próximos meses. Igor Jesus, certo? Então, parabéns aí ao scout da 777 Partners, as pessoas do Vasco, o Mário Coelho aí, pessoal firme e forte, trazendo reforços para o Vasco. Até agora, muito paetê, confete, purpurina e nada efetivamente. O maior investimento que foi feito aí com relação ao Palácios, jogador que até aqui não conseguiu jogar 90 minutos, tem problemas físicos sim. Então, até agora, nada, na minha opinião. Bom, com relação a essa situação da reunião do Conselho Deliberativo, que vai ter na quinta-feira, o Levenciano falou aí no canal do nosso amigo Aquiles, lá no Fala Vascaíno. Depois vocês assistam lá na íntegra, aproveite e se inscreva no canal do Aquiles, certo? E é o seguinte, ele disse que é inadmissível o sócio do Vasco da Gama ele ir para uma GE sem que esse contrato da 77 Partners, as cláusulas sejam aí expostas. Precisa de transparência. Ainda assim, o Levenciano se colocou à disposição para poder ajudar o Vasco da Gama na medida do possível, se for solicitado. O que ele já tentou fazer lá na gestão do Campelo, que ele já tentou fazer lá na gestão do Salgado, que eu particularmente acho muito difícil desses abutres que aí estão aceitar algum tipo de ajuda. Mas o Leven sempre aí com hombridade, pensando no Vasco, um grande vascaíno, deu essa colocação. E sobre essa situação do contrato aí, olha, foi o que eu falei na parte da manhã. A gente vai ver sócios do Vasco da Gama ingressando na justiça, infelizmente, e todo esse processo, mais uma vez, vai ser judicializado, por conta da falta de transparência e por fazer as coisas aí nas coxas. Gente, eu agradeço muito pela sua atenção e parabéns ao Levenciano por ter se exposto. É isso que a gente quer, que venha público, que fale, que dê opinião, certo? Porque o lado de lá todo dia é municiado pelo Jorge Salgado, certo? Seja por jornalista ou passador de pano. Vasco neles, a verdade prevalecerá e tamo juntos. Valeu!